para marcar. A aula tá gravada, mas eu vou gravar a tela aqui também, porque deu um desastre. Deixa eu puxar pro cantinho aqui. Vocês vão ouvir a palavra função afim. Talvez lá no ensino fundamental, a maioria de vocês já devem ter estudado esse conteúdo, tá? Então, função afim normalmente se vê no nono ano. Tem algumas escolas que, como é muito conteúdo de matemática, acabam deixando para trás a função afim, tá? Mas é um conteúdo de nono ano e a gente aprofunda agora no ensino médio. O nome é função afim, mas também vocês podem ter ouvido função polinomial de primeiro grau, função de primeiro grau, tá? Função de primeiro grau não porque ele é de ensino fundamental. Quando eu estudei até eu achava, porque primeiro grau de ensino fundamental, segundo grau ensino médio. Não tem nada a ver, tá? Então a função afim ou a função de primeiro grau, ela é uma função que as variáveis, os valores, as letras, elas todas estão em expoente 1, tá? Não aparece o expoente, mas quando não aparece expoente vale como 1. Então ela é do tipo f de x igual a x mais b. O expoente em cima do x é 1, tá? Por isso que é de primeiro grau. Então quando vocês ouvem a palavra função afim, função de primeiro grau, vocês vão ter que pensar uma função do tipo ax mais b. O que é esse tipo de função aqui? É a lei que determina uma função. Eu já falei para vocês lá no início de função que toda função é definida por uma lei. Uma lei que determina onde cada elemento do conjunto A está associado com os elementos do conjunto B. E dependendo o tipo de lei, se encaixa num tipo de função. Então foi classificado em funções: função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica. Então foram feitas classificações de acordo com a lei. Então vai variar essa lei de acordo com os problemas, as situações, e daí eles vão ser classificados em cada partezinha, tá? Então sempre o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Então uma coisa que vocês vão ter que gravar: cada tipo de função vai ter um tipo de gráfico, tá? A do primeiro grau, a função afim, é uma reta. Então ela aqui tem embaixo exemplos de funções no plano cartesiano. Normalmente quando a gente trabalha a função, a gente vai utilizar plano cartesiano. Nós não vamos utilizar os diagramas. Eu já vou dizer na próximo slide por que a gente vai usar os planos cartesianos. Dentro dessa lei aqui, nós vamos ver que tem um y e um x. Esse y ele pode aparecer também como f de x, ele é a mesma coisa. Então vejam que eu coloquei aqui f de x igual a x mais b. Mas a lei pode aparecer assim: y igual a x mais b. O a e o b vão ser números, tá? Pode ser qualquer número real. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser um valor quebrado. E eles que vão determinar como vai ficar o gráfico e como as funções vão se comportar. Então o x e o y vão ser os pontos aonde esses gráficos irão passar no plano cartesiano. Então quando vir os problemas a gente vai entender melhor. Mas o que nós vamos ter que ficar bem sintonizado, bem atentos, é o a e o b, tá? Que são valores que vão definir como que vai ficar a função. O a ele vai ter uma
função de coeficiente angular. Ele é conhecido como coeficiente angular. Ele vai definir a inclinação da reta. Então, de acordo com o número que aparecer aqui no A, essa reta vai ficar mais de pé, mais deitada, vai ser crescente ou vai ser decrescente. Então, nós vamos ver isso. O B é o coeficiente linear. Esse B vai definir onde a reta vai passar no eixo Y do plano cartesiano. Então, no plano cartesiano, nós vamos ter o eixo X e nós vamos ter o eixo vertical, que é o eixo Y. Então, o B vai definir isso. Então, são coisas muito importantes, das mais importantes da função afim, são essas variáveis, o A e o B. Nós vamos ter que olhar para elas e já definir, já criar na nossa mente como que é o gráfico, como que se comporta essa função. Tá? Aqui ainda tem já algumas explicações do que acontece quando esse A fica positivo, quando esse A é negativo ou quando o A é zero. Quando o A é zero, então, se tiver uma lei aqui em que o A é zero, o gráfico da função vai ser uma constante. Então, vai ser algo do tipo assim, f de x igual 0x mais 3. Tá? Digamos que apareça uma função desse tipo aqui. F de x igual 0x mais 3. O gráfico ele vai ser algo do tipo assim. A reta ela vai ser uma constante, ela não vai ter inclinação. O A vai indicar isso, vai indicar a inclinação da reta. Como o A é zero, então essa inclinação ela não vai ter inclinação. Tá? O A sempre vai ser aquele número que vai estar junto com o x. Então vai estar multiplicando o x. Então vocês têm que cuidar para não misturar. Em física, vocês vão estudar também no primeiro ano um conteúdo que envolve a função de primeiro grau. Eu creio até que vocês já estejam estudando. Ou estão. Mas na física, o que acontece? Lá eles costumam a colocar o B por primeiro e o AX depois. Então, muda um pouquinho a forma de escrita da lei. Tá? Então, o B na física lá é a posição inicial, né, do móvel. Eu não lembro muito bem de física, mas é isso. E de como é a posição inicial, ele aparece sempre primeiro. Então, vocês, o que estudaram em física e vir estudar aqui na função afim é a mesma coisa. Física utiliza métodos diferentes, mas vocês vão ver que se entender a função afim e utilizar lá na física, vai dar certo igual. Ou o que aprendeu lá na física e utilizar na função afim vai dar certo igual. Então, se o A for zero, a reta é uma constante. Se o A for positivo, nós vamos ter uma reta crescente. Tá? Como que a gente vai ver se a reta é crescente ou decrescente? Sempre a gente vai olhar em relação ao eixo X da esquerda para a direita. Se estiver subindo, é crescente. Se estiver descendo, é decrescente. Mas sempre vocês têm que olhar da esquerda para a direita. Tá? Lembrar sempre disso. Se da esquerda para a direita ela decresce, ela vai ser decrescente. E sempre vai acontecer assim. Se o A for positivo, vai ser crescente. Se o A negativo, decrescente. Então, digamos que eu tenha, vamos colocar uma função crescente aqui. Então, f de x igual 2x mais 1. Então, essa lei vai determinar um gráfico semelhante a esse aqui.
Tá? O A é positivo, vai determinar que a reta é crescente. E o B, o que indica o B? O B a gente viu aqui em cima, que é o coeficiente linear. Ele indica onde a reta vai cortar o eixo Y. Então, verifica aqui, ó. Ele corta acima, um pouquinho acima do X, ó. Então, aqui, se a gente fosse graduar esse eixo Y, os positivos estão para cima, os negativos estão para baixo. Então, aqui é aproximadamente 1. Então, o B vai indicar isso, que a reta passa no eixo Y no 1. E o 2, então, que é o que está junto com o x, é o coeficiente A, vai indicar que ela é crescente. Já aqui é uma decrescente, então no coeficiente A vai ter que ser negativo. Então vamos escrever aqui uma lei para aquela função. Φ de x igual a menos 2x mais 1. Então vocês vão ver que saiu tudo fora. Só um pouquinho. Então, se mudar o sinal do A, vai mudar a questão da reta. Tá? Então, coeficiente A negativo, a reta vai ser decrescente. E o B continua indicando aonde a reta passa no eixo Y. Então, são algumas coisas que a gente vai ter que gravar. Isso aqui é o principal da função afim. Tá? As coisas principais estão aqui. Então, questão dos coeficientes, a questão da lei geral. Ainda a gente vai ver como calcular o coeficiente angular. Tem na parte de física que utiliza muito essa formulazinha aqui, ΔY sobre ΔX. Nós vamos aprender outros métodos além desse. Então, para frente, quando eu especificar cada parte, daí nós vamos ver isso. Até quem não estava na aula antes, eu só repito que hoje nós estamos vendo um geralzão. Depois eu vou especificar cada parte da função afim. Tá? Então, depois eu vou acabar repetindo algumas coisas. Então, muitas vezes a gente vê situações, problemas de função afim. Mas não é escrito, não é dito que é uma função afim. Como que eu vou determinar se ela é afim ou não? O que nós vamos ter que observar é como que se comportam os valores em relação à situação problema. Isso aqui cai muito no Enem. No Enem cai situações desse tipo e não é dito se é uma função afim ou não. Então, sabendo esses detalhes facilita muito. Tá? Então, lá no início de função, eu falei para vocês que as funções eram uma relação entre dois conjuntos. Então, aqui nós temos dois conjuntos, o conjunto dos tempos e o conjunto da temperatura. Então, aqui, se eu fosse colocar em diagrama, o 0 estaria ligado com o 30, o 1 estaria ligado com o 40, o 2 estaria com 50 e assim sucessivamente. Tá? Haveria essa ligação. Então, a relação entre o conjunto A com o conjunto B. Tá? E aqui vocês podem perceber que no conjunto A está variando de 1 para 1. Ó, do 0 para 1 dá uma unidade, do 1 para 2 uma unidade. E daí lá no conjunto B, o que a gente percebe? Que a taxa de variação, o que está variando? Está variando de 10 em 10. Do 30 pulou para o 40, do 40 para 50, do 50 para 60. Em cada unidade que eu mudei do conjunto A, mudou 10 unidades do conjunto B. Quando essa variação é sempre a mesma, sempre 10, 10, 10, 10, 10, ou qualquer outro valor, mas que seja sempre a mesma variação, onde essa variação é constante, a gente chama de função afim.
Nas outras funções não vai acontecer isso. Nas outras funções vai variar, por exemplo, de 30 vai para 40, depois de 40 vai para 60, depois de 60 para 90. Isso é um exemplo de um outro tipo de função. Na função afim, sempre vai aumentar um mesmo valor. Então, quando vocês tiverem alguma tabela e não estiver dito que tipo de função é, vocês observam isso. De quanto em quanto está variando. Se de cada unidade do x varia sempre a mesma quantidade do y. Então, a taxa de variação aqui, no caso da temperatura, é positiva e constante 10 graus por minuto. A taxa de variação é o coeficiente angular da nossa função. Então, o coeficiente angular, no caso aqui, a lei que determina essa função é 10. Tá? Então, nós vamos ter alguns casos em que vai aparecer a lei e nós vamos ter que determinar esses valores. E tem casos em que vai aparecer esses valores e nós vamos determinar a lei. Então, quando eu for especificando os conteúdos, a gente vai ver isso. Tem determinados pontos, eu vou dar a lei e vocês vão construir o gráfico. Depois, eu vou dar o gráfico e vocês vão ter que encontrar a lei. Tá? Deixa eu só ver se não tem alguém esperando lá. Para entrar. Não. Tá, 55. Vamos ver alguma pergunta aqui. Tá. Alguém tá com a internet caindo. Vamos continuar. Então aqui vocês podem até perceber que a lei trouxe igual à lei que é apresentada na física. O B primeiro e o A depois. Então vai acontecer essas diferenças e vocês vão ter que estarem orientados a isso. Vocês vão ver também que aqui apareceu um T maiúsculo e um T minúsculo. Vai variar nas funções essas letras. Se eu fosse escrever conforme estava lá no primeiro slide, ia ser assim: f de x igual a 10x mais 30. Então, seria essa função, ó. Mas é a mesma coisa. Então, vocês vão ter que se acostumar a esses detalhes aqui. Então, pode aparecer desse formato ou pode aparecer assim. Tá? Então, nesse caso aqui, o T maiúsculo vai indicar a temperatura. Então, se eu colocar 30 no lugar da temperatura, esse T minúsculo vai ter que ser 0. Se eu colocar 1 no T minúsculo, eu posso fazer essas substituições. Né? Se eu colocar 1 no T minúsculo, 10 vezes 1, 10. Mais 30, 40. Quer dizer que o 1 está ligado com 40. Então, a nossa lei, a lei da função, vai ajudar a fazer estudos ou calcular alguns valores adiante do que a gente tem. Por exemplo, se o tempo... Qual a temperatura da substância quando o tempo for 10 minutos? O que nós vamos fazer? 10 minutos é o T minúsculo, então eu substituo no T minúsculo da lei. 10 vezes 10 vai dar 100. 100 mais 30, 130. Quer dizer que o 10 vai estar ligado com o 130. Então, a lei vai permitir isso. A lei vai permitir a gente fazer
estudos mais aprofundados do comportamento da função. Depois, quando vir os problemas, a gente vai pegando e vai estudando elas e vai ficando mais claro para vocês. Então hoje é mais o geralzão, às vezes vocês podem ficar com algumas dúvidas, mas depois, quando a gente especificar, nós vamos clareando isso. Aqui no exemplo 2, nós podemos ver que conforme aumenta o tempo, aumenta os minutos, a nossa temperatura está diminuindo. Ou seja, a variação da temperatura é negativa, mas ela sempre é a mesma. Diminui sempre 10 graus por minuto. Então, como é a mesma variação, a mesma taxa de variação, ela é uma função afim. E nesse caso, a lei é essa, e o coeficiente angular daí vai ser negativo. O menos 10 é a taxa de variação, é quando que ela está diminuindo. Então ela é semelhante à outra, né? Só mudou a questão do sinal aqui do coeficiente angular, vai mudar a relação, os valores aqui na função. E daí, aqueles valores que a gente viu nos slides anteriores, a gente vai colocar em gráfico. Por que colocar no plano cartesiano e não colocar no diagrama? Eu poderia utilizar isso aqui como um diagrama. A gente viu lá no início de funções que as funções poderiam ser representadas por diagrama. O 0 estava ligado com o 30, o 1 estava ligado com o 40, o 2 com 50, 3 com 60 e assim sucessivamente. Mas na maioria das funções nós não vamos usar o diagrama. Tá? Nós não vamos usar o diagrama por quê? Porque se vocês vão notar, no problema está falando em temperatura e tempo. O tempo ele não vai pular do 0 minuto para 1 minuto. Ele vai ter os segundos, os milésimos de segundo. Então, entre o 0 e o 1, existem infinitos elementos. Tá? Entre o 1 e o 2, existem infinitos elementos. E assim vai. A mesma coisa acontece no conjunto B. Entre o 30 e o 40, existem infinitos elementos. Então, o diagrama não é o mais adequado para utilização nesses exemplos de função. O mais adequado é o gráfico. A partir do gráfico, nós podemos utilizar até a parte da geometria, a questão de triângulos, para entender melhor a relação, como que funciona essa função. Então, aqui, do 0 ao 30, do 1 ao 40, formam pares ordenados. Então, eu vou colocar um par ordenado aqui, 1 e 40. 1 e 40 é um par ordenado que está representado aqui no plano cartesiano. 1 e 40, o 1 é do coeficiente do conjunto A, o 40 do conjunto B. Então quer dizer que o 1 está ligado com o 40 do conjunto B. Então tudo aquilo que estava no diagrama, a gente pode colocar no plano cartesiano. E significa a mesma coisa. Então, o 1 está ligado com 40. O 2 está ligado com quem? Com o 50. Essas ligações vão estar marcadas aqui, com pontinhos. O 3 está ligado com o 60. O 4 com o 70. O 5 com 80. E como eu falei para vocês que o conjunto A tem infinitos elementos entre o 0 e o 1, se eu pegar meio segundo está aqui, na posição da seta. O meio segundo também ele vai ter uma relação com o conjunto B. Então, meio segundo ele vai dar em torno de 30 e poucos graus.
a gente observa pela reta, né? Então compara, ó. Meio segundo está aqui. Deixa eu só marcar aqui para ficar mais fácil. Meio segundo está aqui, ó. Então ele vai estar ligado com alguém do y, tá? E essa ligação eu vou olhar aonde eles se interseccionam, ó, nesse ponto aqui, tá? Então na altura de meio segundo, qual é a altura em temperaturas? Na posição meio segundo, qual a posição, qual a altura da temperatura? Como que a gente descobre? A gente poderia utilizar a lei. Então, se eu pego meio segundo, substituo no t, 10 vezes meio segundo é 0,5, né? 10 vezes 0,5 vai dar 5. 5 mais 30, 35. Quer dizer que o meio está ligado com o 35. Então, aqui eu tratei só do meio segundo, mas tem infinitos valores de segundo entre 0 e 1. E esses infinitos valores aqui estão ligados com infinitos valores do conjunto y, tá? Então, e esses infinitos valores vão sendo marcados pontinhos, e esses infinitos pontinhos vão formar uma reta. Então, na função afim sempre vai ser uma reta o gráfico, tá? O conjunto A sempre vai ser o conjunto X, tá? Então, se aparecer lá T minutos é o conjunto A. Como que eu identifico no plano cartesiano? É o eixo X. O conjunto B sempre é o conjunto do eixo Y. Até eles estão nomeados aqui, ó. O Tzão, o T maiúsculo, é o eixo Y. O Tzinho, o T minúsculo, é o eixo X. Então, simplificando aqui o que a gente viu, então situações cotidianas que envolvem taxa de variação constante, que no caso sempre vai ser o mesmo valor a cada minuto, cada unidade do A, ela é modelada pela função afim. Então pode ser falada função afim ou até mesmo a função de primeiro grau. É mais comum ouvir a palavra função afim, tá? Toda função afim ou função de primeiro grau, ela é do tipo f de x igual a x mais b. Pode aparecer também y igual a x mais b. E também, em determinadas questões, pode aparecer o ax depois do b. O b aparecer primeiro, tá? O a e o b são valores reais, são números. Então, nós vimos anteriormente que o b era 30, o a era 10. Então, são valores da nossa lei. Nós vimos também, até agora, que o a determina o crescimento da reta, né? Então, se o a for positivo, a reta vai ser crescente. O b determina o ponto onde a reta passa no eixo y. Então, o b, como é 30, quer dizer que a reta passa no eixo y no 30. Então, vocês podem ver que passa bem no 30. Tem outras coisas. Por exemplo, esse coeficiente angular, como que a gente pode encontrar ele? Nós podemos até fazer coisas malucas dentro desse gráfico. A gente pode usar geometria, um conteúdo do 9º ano. Nós podemos fazer um triângulo retângulo aqui. Fazendo um triângulo retângulo, a gente pega esse ângulo aqui entre o ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo X. Aqui nós temos um ângulo de inclinação, tá? Esse ângulo de inclinação, se a gente pegar e fazer um triângulo retângulo, a gente vai observar que esse lado aqui é o lado oposto a esse ângulo. Então, a gente pode utilizar isso aqui como cateto oposto. Esse lado aqui de baixo, que está junto com o ângulo, é o cateto adjacente.
Então a gente poderia até utilizar aqui a tangente desse ângulo, que é dividir esse lado por esse, a gente encontra o coeficiente angular. É o que vocês vão fazer em física, talvez lá vocês nem vão perceber. Alguma questão, alguma coisinha eu vou focar mais isso para vocês entenderem melhor. Mas não é necessário saber isso, tá? Na matemática. Mas a gente dá algum detalhe, alguns dados que porventura alguém pode utilizar, tá? Então mais para frente eu vou trazer alguns exemplos que a gente pode utilizar essa ideia que eu tratei. Mas é algo que extrapola o conteúdo, passa do conteúdo de função afim e envolve questão lá de trigonometria, tá? Então, por isso que a importância dos gráficos. Conforme vocês vão pegando o jeito, vão entendendo os gráficos, vocês podem até utilizar a geometria para resolver alguns casos. Se a gente utilizasse o diagrama, isso não seria possível. Então, por isso que a maioria das funções é apresentada no plano cartesiano. Lá em conjuntos a gente já via que, dependendo do tipo de situação, a gente utilizava uma representação ou outra. Tinha várias representações. Nas funções também. Então, nas funções tem essa representação, tem o plano cartesiano, mas o mais utilizado, o mais efetivo, no caso, é o plano cartesiano. Então, aqui mais alguma coisa que a gente viu. Quando o a é positivo, a nossa função vai ser crescente. Sempre a gente olha da esquerda para a direita no plano cartesiano. Então, a gente vai olhar sempre da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, no eixo x, ele está em crescimento. Então, vindo da esquerda para a direita, se a reta está crescendo, ela é crescente. Se o a for negativo, a nossa reta vai ser decrescente, tá? Então, vai da esquerda para a direita, a reta vai decrescer. Eu preparei algumas atividadezinhas aqui para a gente resolver, para vocês resolverem, para não ficar só eu falando, vocês cansarem demais. Então, começamos por essas duas. Eu mandei um link para vocês no grupo do WhatsApp que tem essas questões. Então, primeiro vamos fazer essas duas aqui. Vou dar um tempinho para vocês. Alguma pergunta que vocês querem fazer? Eu sei que vai ficar muito atropelado, muito rápido, muito conteúdo, mas é que é uma apresentação. Hoje é simplesmente uma apresentação. Depois, mais adiante, a gente vai especificando, daí vocês vai ficando mais entendível o conteúdo. Aqui essa primeira é bem fácil, é a forma das funções afim. Vocês vão ter que ver o expoente, no caso, que aparece nelas. Então vai ter questões desse tipo no livro. Eu vou passar para vocês algumas questõezinhas para vocês fazerem. Eu vou colocar lá no Classroom. E daí também vou marcar algumas do livro. Até algumas do livro trazem algumas coisas de outros conteúdos embutidos ali. Mas eu posso explicar também.
mandei o link no Whats, no grupo do Whats lá. 101, 102 tá lá no grupo. Vocês podem abrir lá também. Eu acho que essas duas são mais simples, é só questão de observação, né? Então já vamos fazer. Tá? Como é a forma da função afim? Então, como que é escrito a lei geral de uma função afim? Então, a função afim, a gente viu também que ela pode ser dita como função de primeiro grau. Função de primeiro grau porque o expoente maior do x tem que ser 1. Então, aqui nós observamos que essa aqui, ó, o expoente do x é 2. Então, ela não é função de primeiro grau. Até aparece um x de primeiro grau aqui, ó, x elevado a 1. Mas ela é de segundo grau. Ah, eu não estou apresentando, né? Deixa eu apresentar aqui. Eu não sei se vocês conseguiram acesso às questões, porque eu não estava apresentando e eu nem me dei conta. Vocês tiveram acesso a elas? Sim. Eu achei que eu estava apresentando e não estava apresentando. Então aqui, essa primeira, a primeira é uma função de segundo grau. Tá? Já vou adiantar que é o conteúdo que a gente vai estudar mais pra frente, tá? Porque aparece o grau 2 no x. Tá? Então, na função de primeiro grau, o maior grau do expoente x, o maior grau de x, tem que ser 1. Nessa segunda alternativa, ax ao quadrado. Também é uma questão de grau 2, de função de segundo grau. A última aparece grau 3, também não é. Essa aqui até a gente não estuda especificamente esse tipo de função. Existe função de terceiro grau, mas não é estudado, tá? Porque não são funções do cotidiano nosso. Normalmente a gente estuda funções do cotidiano. A função afim é a que mais aparece. Vocês vão ver que existem muitos problemas do nosso dia a dia que é de função afim. Tanto que na física vocês estudam ela lá, questão de movimentos lá. Então, função afim é uma função de primeiro grau, ax mais b. Qual das funções abaixo não é função afim? O que vocês dizem aí? Tem uma ou mais de uma resposta? Uma delas é essa aqui. Ó. Essa aqui não é função afim. Tá? Porque o expoente do x é 2. Tem mais alguma? Sim ou não? O que vocês acham? Não. É só aquela. Aquela função f de x igual a 5, ela é uma forma simplificada de aparecer a função assim. Deixa eu marcar aqui. Então, f de x igual a 5 pode ser dito assim, dessa forma. 0x mais 5 é a mesma coisa. Tá? Então, muitas vezes as funções vão aparecer desse formato aqui. E daí vocês podem se confundir, mas não tem o que confundir.
Lembrem que ela é uma função cujo coeficiente angular é zero. Faz a conta 0 vezes x, quanto que dá? 0 vezes x dá 0. Então, 0 mais 5, 5. Então, quando o a for 0, não aparece, às vezes, no formato que a gente conhece, f de x igual a x mais b. Aparece num formato mais simplificado, mas é a mesma coisa, tá? Então, esse tipo de função é função afim de primeiro grau e ela tem o coeficiente angular 0. E as outras, vocês podem ver que em cima do x o expoente é 1, em cima do x o expoente é 1. Quando é expoente 1, não aparece o expoente. Vou passar mais duas atividades. Dá um tempinho para vocês resolverem elas. Qual das funções é crescente e qual o coeficiente angular da função? Bem fáceis. Questão do coeficiente angular, até em prova eu coloco. Identificaram? Então, qual das funções afim é crescente? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Vejam que eu variei aqui. Coloquei às vezes o B primeiro, o A depois, o A primeiro, o B depois. A quarta é crescente? Vamos ver aqui. O que tem que acontecer para ser crescente? O coeficiente A tem que ser maior que 0. Ou seja, o A deve ser positivo, né? A positivo. Quem é o A? O A está junto com quem? Com o X. Tá? Então, o A vai ter que ser positivo e o A vai ter que estar junto com o X. Tá? Então, a quarta. Vamos analisar a quarta. A quarta, o que está junto com o X é o 10. E esse 10, ele é menos 10. Ele é negativo. Então, não é crescente, né? Então, não é essa. Não é a quarta. Então, a gente pode se confundir. É bem fácil. A terceira, quem que é o A? Menos x. Quando aparece assim, menos x, quer dizer que o A vale menos 1. O 1, às vezes, ele também não aparece. Então, acontece muito de ser escrito de forma simplificada. Então, essa questão ela pode ser escrita assim, ó. F de x igual menos 1x. Tá? Então, é o mesmo jeito. Só que, normalmente, quando o coeficiente angular é 1, não aparece 1. Tá? Porque 1 vezes x é x, né? Então, vai aparecer de forma simplificada. Então, o A é o que está junto com o x. Nesse caso, o A é negativo. Então, ela é decrescente. Nessa segunda, o A que está junto com o x é menos 2. Então, aqui, como o A é menos 2, ela é decrescente. E, por fim, a primeira tem o A positivo. Ó. O A é 4. Ó. O A é aquele que está junto com o x. Então, o A está junto com o x. Então, o A é positivo, mais 4. Então, essa é crescente. Então, vejam que a posição deles também tem que ser cuidado. Porque se a gente olhar aqui, ó, e a gente tirasse o 5 como A, a gente dizia que essa função é crescente.
mas o A é aquele que está junto com o X. Então tem que ter cuidado nesses detalhes. Qual é o coeficiente angular da função? O coeficiente angular é aquele que está junto com o x. Então, nesse caso aqui é o 2. Né? Então, essa é bem tranquila. O menos 3 é o coeficiente linear. Então, são nomezinhos que vocês têm que gravar. É só na função afim que os coeficientes têm nome. Nas outras funções não terão nomes. Na função quadrática não vai ter nome, porque são 3 variáveis, 3 valores e não vai ter nome nelas. Mais um tipo de exercício. Então, mais um tempinho. Se às vezes tiverem alguma dúvida, dê um grito, porque lá, como eu apresento aqui, não aparece o chat. Aí tem que perguntar. Uns minutinhos para vocês tentarem. Essa última aqui não cheguei a falar com vocês, mas a gente já fez exercícios do tipo, tá? E a gente vai fazer de novo na função afim, acaba repetindo. A gente fez no diagrama. Qual é o coeficiente linear? O que vocês acharam? É o 3 ou é o 8? O 8. O 8. Então bem fácil. O linear é o que está sozinho, que não está acompanhando o x. Ou nesse caso aqui o t. Então vocês vão ver que vai variar irão variar esses valores, essas letras aqui. Então às vezes pode aparecer f de x, f de t, f de g, várias coisas, tá? Normalmente quando se trata em tempo, aparece f de t, t de tempo, né? Na física, normalmente vocês vão ver t, v igual a VO mais AT. V igual a VO mais AT é a função que vocês trabalham em física, que é a função afim, né? Então, se vocês vão lembrar lá de física, eu não sei física, mas alguma coisa dá pra relembrar. Só pra gente puxar um pouquinho da física. V igual a VO mais AT. O V é o Y. O VO é o B. E o AT, o A é o coeficiente angular e o T é o X, né? Então aqui nós poderíamos escrever, se a gente escrevesse essa função em física, ela não iria aparecer assim. Em física ela iria aparecer, deixa eu só ver aqui para não me confundir. V igual a 8 mais 3t. Em física iria aparecer desse formato. Então tem uma mistura de física e matemática, né? Que se vocês conseguirem entender as duas disciplinas, é mágico, tá? Vocês vão estar voando nas funções. Na outra, está perguntando qual o valor de f de 8 na função f de t igual a 7t menos 6. Como que resolve esse tipo de cálculo? Vocês vão ver que aqui, ó, f de 8, o 8 está no lugar... Quem que deveria estar aqui no lugar do 8? Entre os... O t. Então, o 8 está no lugar do t. Então, quer dizer que no lugar do t nós vamos ter que substituir por 8. Tá? E daí efetuar o cálculo. Então, substituindo o t por 8, vai ser f de 8
Deixa eu ver aqui. Igual, agora ficou na minha frente aqui, igual a 7 vezes 8 menos 6. 7 vezes, no lugar do t, né? Só um pouquinho. Ai, tecnologia. 7 vezes 8, o 8 vai no lugar do t, menos 6. Então vai ficar assim, ó. Substituir o 8 no lugar do t aqui e substituir o 8 no lugar do t. E resolve essa parte aqui. Essa parte aqui, o que aparece f de 8, é só para indicar que o x vai valer 8, tá? Então não mexe, não resolve, não passa 8 dividindo, nada. O que eu tenho que resolver é essa partezinha aqui, ó. 7 vezes 8, 56, menos 6, 50. Ou seja, f de 8, então vai ser igual a 50. O que significa f de 8 igual a 50? Significa que o 8 é o elemento ou conjunto, elemento do conjunto X e o 50 é o elemento do conjunto Y. É como se o 8 estivesse ligado com o 50. Então, se vocês resolverem algo assim, ao observar um plano cartesiano, vocês vão ver que do 8, o 8 vai ter que estar ligado ao 50. Ou podem até escrever assim, ó, um par ordenado. 8, 50. Então é um par ordenado que vale a mesma coisa do que aquilo. Então se der o par ordenado, vocês vão saber que é f de 8 igual a 50. Ou vice-versa. Tá? Então essas são algumas atividades. Vamos a mais alguns dados do conteúdo. Aqui eu peguei várias funções, tá? Y igual a 2x, y igual a x, y igual a x sobre 2. O que vocês podem perceber? Todos os gráficos, todas as retas dessas funções são crescentes. Ó. S crescente, crescente, porque a gente vem da esquerda para a direita, vai subindo. Ó, olhando da esquerda para a direita, ela sobe, então todas elas estão subindo. A verde é da função y igual a x sobre 2, a vermelha é y igual a x e a azul y igual a 2x. O que vocês podem notar é que quanto maior o valor do coeficiente angular, maior é o ângulo de inclinação com o eixo x. Tá? Então o coeficiente angular vai determinar isso. Então aqui nós temos um ângulo de inclinação com o x, ó. Então o coeficiente angular dessa função determinou isso, determinou esse ângulo. Aqui o coeficiente angular dessa vermelha é 1, então o ângulo de inclinação é esse aqui, ó. É a maior inclinação em relação ao eixo x. E aqui o A é 2, vai ser maior o ângulo de inclinação. Quanto maior o coeficiente A, maior o ângulo de inclinação. Ele pode chegar quase em cima do eixo Y, ele não vai chegar no eixo Y. Ele pode fazer um ângulo de inclinação de 90 graus de quase 90 graus com o eixo X. Então isso é alguma coisa para assim não para gravar para sempre, vai ter no conteúdo isso. Vai ter alguma coisa que eu vou perguntar lá, o que acontece quanto maior o coeficiente angular, o que acontece com o gráfico. Não vai ter isso. Mas são coisas que se vocês sabem, assim, na apresentação é bom eu falar, que facilita depois durante o conteúdo. Então vocês vão ter duas funções, vocês vão ver que se o coeficiente angular é o mesmo, elas vão ter que ter a mesma inclinação. Se o coeficiente angular de uma é maior que a outra, a inclinação vai variar. Então são coisas que não vai ter na prova, mas são coisas fundamentais que facilitam em determinados assuntos. Nessa outra, o gráfico
traz funções com o coeficiente angular negativo. Então apareceu um sinal de menos. Então aquelas funções anteriores apenas foram colocadas um menos na frente do coeficiente angular. E daí o que aconteceu? A reta ficou decrescente. Então decresceu, decresceu, decresceu. E quanto menor o valor do A, mais de pezinho vai ficar reta. No caso aqui a gente olha a inclinação aqui, tá? O ângulo de inclinação da reta com o eixo X. Tá? Vai ter um ângulo, vai ser uma questão modular ali, mas há um ângulo de inclinação entre as retas. E sempre lembrando, função afim sempre vai ser reta. Tá? É bem tranquilo a questão do gráfico do plano cartesiano, porque é fácil de montar, fácil de construir, fácil de calcular. Tudo é fácil na função afim. Até vocês vão dizer que não é fácil, que é mais difícil das funções. Quando vocês chegarem lá em função quadrática, vocês vão achar que a função quadrática é mais fácil que a afim. Mas na realidade não é. Tá? Aqui muitas vezes, quando o coeficiente b é zero, vocês podem até usar a regra de 3 para calcular. Então a regra de 3 até entra nas funções afim em alguns casos e dá para ser calculado com ela. Aqui eu trouxe gráficos com o mesmo coeficiente angular. Tá? Então aqui nós temos o gráfico do y igual a x mais 2. Então aqui apareceu um b que vale 2. Aqui apareceu um b que vale 0. E aqui apareceu um b que vale menos 3. Mas o coeficiente angular deles é 1. 1x, 1x, 1x. Como o coeficiente angular é o mesmo, eles têm a mesma inclinação. Vejam que elas são paralelas. Então, se eu pegar o gráfico azul, o ângulo de inclinação aqui, esse ângulo de inclinação com o eixo x, é o mesmo ângulo de inclinação da vermelha. Tá? É o mesmo ângulo de inclinação com a verde. Então, vocês vão ver que elas são paralelas. Elas não vão se cruzar porque elas têm o mesmo ângulo de inclinação. Então, tem alguns problemas que vão indicar isso. E vocês lembram o que indicava o coeficiente linear? O coeficiente b? Estão lembrados? Eu já falei. O coeficiente b... É o que corta o eixo x? Y. É o que corta o eixo y. Então, veja aqui. A reta azul, a lei é y igual a x mais 2. Então, quer dizer que a reta tem que vai passar no y no 2. Olha ali, que legal. Y igual a x. Quer dizer que o b é zero, né? Não tem b. Então, essa reta vai ter que passar no zero. E ela passa no zero. Y igual a x menos 3. O b é menos 3, então vai passar lá no menos 3 a nossa reta. Então, isso que vocês vão ter que cuidar nas funções. Quando vocês montam um plano cartesiano, faz a relação com a lei, tem que bater. Se não bater, a lei com o gráfico tem algo estranho. Então, coeficiente angular vai dizer que ela é crescente, coeficiente linear, aonde corta no eixo y. Isso tudo eu vou especificar para vocês mais adiante de novo, tá? Então, as análises das últimas figuras sugerem no caso a lei geral. E daí aqui está perguntando, que relação existe entre o coeficiente b e o ponto onde cada reta corta o eixo y? Foi o que a gente identificou ali antes. B é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo y. Se o b for 2, vai cortar o y no 2. Se o b for 1, vai cortar o y no 1. Então, ali ele dá uma coordenada. A gente vai ver mais para frente a questão da coordenada. A 0 e b.
Então, o zero do x, o valor do b é onde corta o eixo y. Então, nesses gráficos aqui, ó, se eu pedir qual é a coordenada que indica a intersecção da reta y igual a x mais 2 com o eixo y, a coordenada é 0 e 2, mas de mais para frente a gente vê. Hoje até vai ficar muito conteúdo, parece demais coisa para vocês gravarem, mas depois a gente vai passo a passo gravando eles. Tá? Então aqui tem um gráfico, ó, como se constrói um gráfico. Tá? Mais para frente a gente vai tratar de construção de gráfico, mas a gente vai ver que é bem simples. Então, se for dado uma lei, então essa lei aqui, nós pegamos essa lei e podemos fazer substituições. Podemos atribuir valores. Tá? Por exemplo, aqui, podemos atribuir o valor para x sendo 0. Se o x for 0, então a gente faz o cálculo aqui, 2 é 0 mais 3. 2 é 0, 0 mais 3, 3. Então, o resultado é 3. Então, quando o x for 0, o y vai ser 3. Então, nós marcamos esse ponto, 0 do x com o 3 do y. Então, vamos pontilhando até o 3 do y, marcamos o pontinho aqui. Pegamos outro valor, atribuímos outro valor aqui. Atribui 1 para x. Se x vale 1, então na lei vai ser 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então, se o x for 1, nessa lei o y vai ser 5. Então, a gente pega o 1 e liga até o 5. Tá? Fazendo essa ligação, nós vamos ter dois pontos. 1, 2. Como é uma reta, toda função afim é uma reta, basta ter dois pontos, a gente consegue construir o gráfico. Então, marque esses dois pontos, pega uma régua e alinha esses dois pontos, né? Então, passando por cima desses dois pontos, já vai ter o gráfico. Então, é uma das atividades que a gente vai fazer mais para frente. Então, a gente vai descobrir, vai atribuir valores para x, substituir na lei, encontra valores para y, forma dois pares ordenados. Até eu vou colocar os pares ordenados aqui. 0 e 3 é um par ordenado. Tá? Outro par ordenado, 1 e 5. Alguém que não lembra o que é par ordenado? Par ordenado, então, o primeiro valor, ele representa, no caso 0, representa o valor do x. Tá? Então, na posição 0 de x, eu tenho que ir até a posição 3 de y. Então, 0 de x, 3 de y. Vem até aqui, marca o ponto. No outro par ordenado é 1 e 5. Então, na posição 1 de x, posição de x está aqui, eu tenho que ir até a posição 5 de y. Então, posição 5 de y está aqui. Então, marco o ponto aqui. Então, eu tenho que procurar as duas posições, o do x com o y. No encontro delas, marco o ponto. E daí, como é a função afim, marcando dois pontos, a gente pode ligar uma reta que passa por eles. Vai ser a reta do plano dessa lei aqui. Daí a gente pode analisar outras coisas. Por exemplo, quando o y vale 4, qual é o valor de x? E a gente vem aqui no x, vai ver que vai valer 0,5 aproximadamente, ou 0,5 mesmo. Então, todos os valores, todos onde se encontra o gráfico, são pares ordenados que pertencem a essa função. Um dos pontinhos aqui que a gente pode marcar, ó, menos 1 de x com 1 de y. Ó. Nesse ponto aqui, a reta passa. Então, esse par ordenado aqui, ó, menos 1 com 1, faz parte da lei dessa função. Pertence à lei dessa função.
Tudo isso eu vou especificar mais para frente, tá? Hoje é um geralzão. Uma coisa que eu não tenho anotado aqui hoje e que talvez alguns exercícios que tinham do livro passado vocês devem ter visto do capítulo passado. Questão de zero da função. O zero da função ele vai ser aonde a reta passa no eixo x. Então aqui o zero da função dessa lei é menos 1,5. Tá? Também a gente vai estudar isso, vai ter a parte só de zero de função. Aqui um outro gráfico, nós podemos ver que o coeficiente angular é negativo, né? Então ela é decrescente. Então aqui também atribuímos valores para x, 0 e 1. Então atribuindo valores para x, resolvendo a continha, menos 2 vezes 0, menos 2, vai dar menos 2. Então o 0 liga com o menos 2. Então 0 do x, ligando com menos 2, o ponto vai dar aqui. Pegando o 1, substituindo na função, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 junta com menos 2 vai dar menos 4. Então o 1 vai estar ligado com menos 4. 1 do x ligado com menos 4 de y vai dar esse ponto aqui. Tá? Deixa eu ver só a hora para não perder aqui. Tá. Então aqui esse é o gráfico dessa função. Podem perceber, ó, coeficiente angular negativo, a reta é decrescente. Coeficiente linear menos 2, quer dizer que a reta vai passar no menos 2. No menos 2 no eixo y. Uma coisinha que eu quero já falar com vocês é a questão dos eixos. Normalmente a gente fala eixo x, eixo y, mas eles têm nomes. Não sei se alguém lembra no ensino fundamental quais eram os nomes dos eixos. O eixo x. O eixo x é a abscissa. Tá? Então, o eixo x é igual a abscissa. Então, eu vou falar bastante da abscissa. E o eixo y é a ordenada. Tá? Então, nomes que vocês têm que gravar, porque na prova, principalmente, eu coloco lá qual o ponto da intersecção da reta com o eixo x. Ou eu coloco lá com o eixo das abscissas. E daí, na hora da prova, quem que é a abscissa? É o x ou é o y? Daí, pega o y. Daí acaba errando. Então, tem que cuidar muito desses nomezinhos. Tá? Eu vou falar deles mais pra frente. Eu vou sempre repetindo, vira e mexe, estou falando esses nomes. E tem que gravar porque na prova vai aparecer alguma coisa falando em abscissa ordenada. E é sempre assim, tem 50%, se a gente não lembra, 50% de chance de acertar ou errar. Sempre a gente erra. Sempre a gente escolhe a errada. Mas dá para gravar assim, abscissa, abscissa. Então, o eixo x é a abscissa. Alguns macetezinhos para gravar. Aqui a questão do zero da função, até eu achei que não tinha falado. Mas o zero da função a gente vai ter que ver mais especificamente ali. Claro que a gente pode observar pelo gráfico, né? O zero da função dessa lei aqui no caso é menos 1. Tá? Mas daí mais para frente a gente especifica, tá? Deixa eu ver alguém perguntando aqui. Tá, não é de vocês. Tá. Aqui, para vocês descobrirem qual é a lei dessa função. O que vocês imaginam? Vou deixar vocês pensar um pouquinho. Quem é o A? Quem é o B? Tentem montar uma lei para esse gráfico.
vai ter uma parte do conteúdo que a gente vai estudar como descobrir a lei de uma função. Tá? A da função afim é bem tranquila, bem fácil. Mas só do que a gente já viu hoje já dá para tirar alguma coisa. O que vocês têm que olhar? Olha onde que a reta corta no eixo Y. Em que posição do eixo Y ela passou? Ah, a reta passa no U. Então se a reta passa no 1, quem é o 1? Quem é 1? O A ou o B? O B. O B é o coeficiente linear, indica que a reta vai passa no 1, então o B é 1. Então alguma coisa a gente já descobriu. E quem é o A? Como que se descobre o A? O A não está no eixo X, tá? Então o A é um pouquinho mais difícil de descobrir, tá? O A é a taxa de variação. É o que cresce de cada unidade. Então se vocês vão verificar do 0 para 1, o 0 está no 1. O 1 está no 2. O 2 está no 3. O 3 está no 4. O que está variando aqui? Está variando um y para cada x. Ah, difícil de ver isso, né? Por enquanto, então, ainda vai ficar difícil. Mais para frente a gente vê uma técnica melhor de achar o A. Tem uma outra técnica que é a questão do cateto oposto sobre o adjacente. A gente pega a inclinação aqui, ó, forma um triângulo retângulo. Pega o ângulo de inclinação com o eixo X, ó. Nós vamos ver que o cateto oposto vale 1, o adjacente vale 1. 1 dividido por 1 é 1. Então, o coeficiente angular vai valer 1. Mas isso daí ainda é difícil para nós. Mais para frente a gente vai ver a técnica mais fácil, tá? Então, nós temos que o B vai valer 1 pelo que a gente observou, né? Então, o B vale 1 porque a reta passa no eixo Y no 1. Daí, se a gente sabe isso, sabe que o B vale 1, uma técnica que a gente pode resolver é substituir o B da função por 1 e atribuir um dos pares ordenados. Aqui no caso ele atribuiu menos 2 e menos 1, um par ordenado que está na reta. E daí resolveu essa equação. Daí também chegou a valendo 1. Tá? Então não precisa gravar isso hoje. Tá? Então é só uns detalhes que a gente está vendo de forma rápida, mas depois eu vou especificar. Tá? Então o bom era já gravar a questão do B, né? Por que o B era 1? Porque a reta passa no eixo Y no 1. A questão do A ainda é meio difícil, né? Mas se alguém conseguir, beleza. Se não conseguir, não se preocupem que nós vamos ver novamente. Então era isso. Tá? Alguma pergunta? Deixa eu só sair aqui. Alguma pergunta? O senhor vai enviar esses slides? Eu posso enviar. A reta não precisa necessariamente passar em cima do 0. Não. Às vezes ela pode passar... Sempre as retas vão passar no eixo Y. No eixo Y sempre passa. No eixo X, tem casos que ela não vai aparecer. Tá? O B seria o SO questão da física, sim. A B seria o SO.
Não, o VO. VO acho que é. V igual a VO mais AT. Seria o VO. A questão do SO daí já entra em função quadrática daí. É aquele da reta lá da lei, que é o sorvetão, acho que é. Daí já é a questão de função quadrática. Tá. Nasceu o A vai ser nulo. Tá. É daquela questão que a gente falou antes. Então eu mando os slides. E também, como eu estou gravando a tela aqui, eu vou mandar. Eu acho que é mais fácil, talvez seja mais fácil para vocês. Eu mando a gravação no YouTube. Pelo YouTube, o link do YouTube, talvez fique mais fácil de vocês verificarem a gravação da aula. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta a mais? Tem uma que é de primeiro grau, professor. Eu não entendi. Lauren, qual que é a tua dúvida? Eu ainda não entendi. Tem uma que é de primeiro grau. Ah, sim. S igual a SO mais VT. Daí o SO seria o B. É que eu não sei física, né? Mas no caso, essa aqui dá para identificar, tá? O SO a questão do B. E o V seria o coeficiente angular na física. É interessante misturar aqui a física e a matemática, porque se vocês entendem bem, é uma maravilha, tá? Porque uma complementa a outra. Da velocidade com aceleração, V igual a VO mais AT. A aceleração é a questão da variação, né, da velocidade, quanto que a velocidade está variando. E o B é a velocidade inicial. Então é maravilha se misturar e entender as duas. Daí domina todo o conteúdo. Eu até preparei aqui. Deixa eu só entrar aqui no meu. Eu preparei aqui um início do que está no livro. Casos particulares de função afim. Sei que é muita coisa para hoje, mas a gente dá para ver alguma coisinha a mais. Oi? Alguma dúvida? Não? Esse é um musicão, né? Casos particulares de função afim, tá? Aqui nós vamos ver alguns casos particulares, alguns nomes específicos de alguns tipos de função. Tá? Essa primeira aqui a gente já viu. Tá? Primeira a gente já viu. Quando o A é zero, a função tem um nome chamado função constante, porque ela não é nem crescente nem decrescente. Tá? Não tem taxa de variação. É mais raro aparecer, mas sempre tem alguma questão desse tipo. Tá? Então, quando o A for zero e aparecer um valor para B, então ela é uma função constante. Nesse caso aqui, o gráfico, a reta não vai passar em cima da abscissa. Ela é paralela à abscissa. E ela vai cortar no Y bem no ponto do B. A função linear, ela vai ser quando o B é zero. Tá? Então, nas leis onde apareceu o AX, y igual a 2x, y igual a 3x, e que o B é zero, ela vai ser chamada de função linear. Nesses casos aqui, vocês podem até utilizar a regra de 3 para resolver os problemas. Então, são exemplos que vocês podem utilizar a regra de 3 quando o B é zero. Se o B for diferente de zero, daí vai dar erro utilizar a regra de 3. Tá? Então, eu vejo muito na correção das provas, às vezes os alunos
se perdem, né, ou não lembram de como resolver na forma da função afim, daí puxam lá uma regra de 3 no meio da conta. Dependendo do tipo da conta, certo. Depende do tipo da conta, erra. Então, se o b for zero, vai acertar. Tem outras formas de calcular. A forma lógica também consegue resolver muitos problemas da função afim, de tão simples que ela é. A função identidade. A função identidade é quando o coeficiente angular é 1 e quando o coeficiente b, coeficiente linear, é 0. Então, ela vai passar em cima do zero, de ambos os eixos, né? E ela vai ter um ângulo de inclinação de 45 graus. Vocês vão ver, segundo ano, terceiro ano, muitas coisas trazendo identidade. Matriz identidade. Então, a identidade é uma função ou algo assim que mais simplificada da função, né? Ou a mais comum da função. Algo que ela é a mais simples das funções, né? Então são nomes específicos que, se às vezes vocês ouvirem, né? Qual é a função identidade, função afim? É f de x igual a x. É a mais que aparece, tá? Ainda assim são raras as aparições desses nomes, mas quando aparecer, a gente tem que lembrar disso. Então, coisas simples, né? Aqui eu trouxe mais algumas das atividades em que a gente substitui, tá? Então a gente já fez um exercício hoje dessas daqui. Por exemplo, qual é o valor do f de 4? O que a gente faz aqui? O 4 apareceu no lugar do x. Então quer dizer que na função, na lei, nós vamos ter que substituir o x por 4. Então ele vai ficar assim: f de 4, então troca o 4 no lugar do x, igual a 3 vezes 4 menos 1. Onde tiver x, nós vamos trocar por 4. Tá? Então, vamos colocar ali. Então, substituir o x por 4. Vai ficar fácil de resolver, né? 3 vezes 4 menos 1. 3 vezes 4, 12, menos 1, 11. Então, marca lá o 11 como resposta. Então, são exercícios desse tipo que vocês têm no livro, na página 80. Eu vou mandar algumas atividades assim para vocês. Na outra, dada a função f de x, determine um valor para x em que o f de x vale 7. Essa aqui é um pouquinho diferente, ó, porque o x continua onde ele está. Mas está falando que no lugar do f de x, eu tenho que trocar por 7. Eu troco todo o f de x por 7. Então, essa aqui é um pouquinho mais trabalhosa. Então, no lugar do f de x, nós vamos trocar por 7. Então, vai ficar 7 igual a menos 4x mais 3. Tá? Então, quanto que vale f de x? F de x vale 7, então eu troco f de x por 7. Daí tem que resolver essa equação, né? Passar o 3 para o lado do 7. O 3 está somando, então passa para o lado do 7 e diminuindo. Então ficaria 7 menos 3 igual menos 4x. Então, 7 menos 3 igual a menos 4x. 7 menos 3, então, vai dar 4. 4 dividido por menos 4, né? Porque se menos 4 está multiplicando, passo diminuindo com o resultado de 7 menos 3. Então, 4 dividido por menos 4 vai dar menos 1. Então, são exercícios que a gente vai resolvendo, tá? A gente vai fazer mais pela frente. Então, por enquanto, é isso, tá?
Hoje foi mais uma apresentação geral de todo o conteúdo. E mais pra frente daí a gente vai especificando. Tem um vídeo que eu postei no YouTube, vou postar para vocês de novo. Eu coloquei no Classroom lá, que fala mais ou menos isso que eu falei hoje, uma repetição. E daí a gravação também eu vou postar para vocês, se caso querem rever. Mas daí não se preocupem pela quantidade de conteúdo que a gente viu hoje. É só uma apresentação. Eu vou especificar. Falo várias vezes porque às vezes vocês ficam preocupados, né? Demais de conteúdo. Será que eu vou vencer? Será que eu vou aprender? Vai, tem que ir com calma. Depois a gente vai vendo conteúdo por conteúdo. Então, basicamente, a gente viu boa parte da função afim em poucos minutos. Mas daí aprofundar ele, coisa, a gente vai ver durante as próximas aulas. Eu vou mandar algumas listas de exercícios, né, referente a essa parte que eu tratei, né, coisas mais simples. E daí a ideia é mandar listas que nem no trimestre passado. Daí vocês vão resolvendo e essas listas valem pontos. Tá? Alguma dúvida a mais? Tudo tranquilo? Acho que sim. Uhum. Então, eu vou liberando vocês, já tá no horário. E daí, qualquer coisa, vocês entram em contato lá no WhatsApp, tá beleza? Tchau, tchau pra vocês, então. Tchau, professor. Tchau, professor.